O ministro Alexandre de Moraes pediu vista e suspendeu o julgamento no STF sobre os decretos das armas editados pelo governo federal. Para a gente entender melhor a repercussão dessa medida e saber do andamento de um projeto no Congresso que pode alterar esses decretos, vamos conversar com o deputado federal, capitão Augusto, do PL de São Paulo, atual presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Qual o argumento do ministro para suspender o julgamento? Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Primeiro que não foi assim, uma surpresa, digamos assim, essa interferência nova do Supremo Tribunal Federal. E até mesmo a justificativa para essa interferência, que eles dizem que os decretos presidenciais, esses 4 que foram modificados, suprimido algumas partes dos textos, não seriam compatíveis com o Estatuto de Desarmamento, sendo que a clara evidência realmente jurídica de que o presidente Bolsonaro agiu dentro da sua competência, de apenas regulamentar. Então, nós já temos 2 votos desfavoráveis, da ministra Rosa Weber e do Fachin. Sabemos lá que tem 4 ministros que são desarmamentistas, então não importa qualquer que seja a argumentação que nós passamos, eles vão sempre contrário à questão da flexibilização do posse de porte de armas, o que eu considero realmente um absurdo, um ativismo dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, eles não estão preocupados se os decretos estão dentro da lei, se estão realmente dentro da competência do presidente Bolsonaro. O que eles querem realmente é inibir cada vez mais o direito do cidadão de bem, de ter o seu posse e porte de armas. Então, agora o ministro Alexandre pediu vistas, então nós estamos tentando convencer os demais 7 ministros para que não votem nessa supressão desses textos, né, que são 4 pontos em especial. Se quiser, posso estar falando de cada decreto que está sendo suprimido. Deputado, bom dia. A ministra Carmen Lúcia suspendeu mais de 10 trechos dos decretos apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela argumenta que um decreto não pode ir além do que já está previsto na lei, mas Bolsonaro diz que os trechos se limitam a regulamentar a lei já existente. Vamos discorrer um pouquinho mais sobre essa discussão que se encaixa no Estatuto do Desarmamento. Como que essa discussão se encaixa? Bom, até para que os ouvintes possam entender, eu vou falar de uma forma mais simples. Então, o primeiro decreto, que é o 10.627, ele tira do Exército a competência de estar controlando acessórios da arma. Então, não há por que realmente o Exército ficar controlando partes do acessório das armas, como a questão das miras, e ser considerado, digamos, um equipamento que exige esse controle tão rígido por parte do Exército. Então, o Exército tem que controlar a questão das armas e das munições, e não dos acessórios que, porventura, componham esse armamento. Então, esse é o primeiro decreto que está retirando isso aí dele. E também está retirando de partes do projeto. O projétil, ele é composto por várias partes. Então, ele está tirando justamente aquelas partes que não é tão importante, tão necessária, que o Exército tenha esse controle em cima disso, para que desburocratize esse sistema. E, no entanto, a Rosa Weber e agora o ministro Fachin não entenderam dessa forma. Depois do decreto seguinte, o 628, ele apenas aumenta de 4 para 6 armas o direito de um cidadão que preencha todos os requisitos, que seja um cidadão do bem, que não tenha antecedentes, e não é fácil realmente você ter esse direito do posse e porte de armas. Então a gente só estaria ampliando esta questão de 4 para 6 armas e para 8 armas para os integrantes das forças policiais do Brasil. O outro decreto seguinte, o 10.629, ele traz referência aos CACs. Os CACs realmente é uma questão até sedimentada, é uma questão minoritária até, digamos, em termos de quantidade de armas, de pessoas físicas que possam adquirir suas armas. São pessoas que já passam por um controle muito rígido realmente da parte burocrática, no próprio Estatuto de Desarmamento, que não permite realmente que qualquer um tenha esse direito de adquirir arma e munições. Então, ele apenas está mudando o laudo de capacidade técnica, que hoje é dado pelo Exército, que essa capacidade técnica seja emitida pelo instrutor de tiro. O instrutor de tiro, ele sabe e tem, obviamente, condições plenas de atestar se aquele aluno tem capacidade técnica ou não para operar uma arma. Por que isso tem que ficar na mão do Exército? Outra questão também é a comprovação psicológica.
Então, nós estamos pedindo para que o Conselho Regional de Psicologia dê essa comprovação psicológica. Por que vai passar pela Polícia Federal uma comprovação psicológica, um laudo de comprovação psicológica de alguém dos CACs? Então, é coisa óbvia que o presidente Bolsonaro está fazendo, está apenas regulamentando o Estatuto de Armamento. E o último trata da Lei 10.630, que é a questão do porte nacional. Então, aquele cidadão de bem que já conseguiu preencher todos os requisitos, que não é fácil, de ter o seu direito de porte de arma, por que ele tem que ficar restrito apenas ao seu estado? Por que ele não pode transitar no território nacional? Se ele mora na divisa de um estado para o outro, está com o seu armamento, não pode transitar no outro estado? É algo descabido. Se a lei é nacional, por que o porte também não é nacional? Então, são 4 decretos que estão dentro realmente do que preconiza a nossa Constituição Federal, do que preconiza o Estatuto do Desarmamento. O presidente Bolsonaro apenas está regulamentando partes desse Estatuto de Desarmamento e, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal insiste em querer cruzar, dizer que essa flexibilização de posse de porte de armas vai ter um aumento da criminalidade, um aumento do homicídio, o que é mentira também, porque o Estatuto de Desarmamento provou que foi um grande erro. A partir da aprovação do Estatuto de Desarmamento, houve um acréscimo substancial no número de homicídios. E agora, com o presidente Bolsonaro, com a flexibilização de posse de armas e de munições, pela primeira vez, desde o Estatuto de Desarmamento, nós tivemos um decréscimo de homicídio no Brasil. Capitão Augusto, os decretos das armas, eles chegam para uma correção de problemas técnicos enfrentados por atiradores, por proprietários de armas, por colecionadores. Esses argumentos foram apresentados nesses decretos. Como chover esses problemas que as pessoas enfrentam, como, por exemplo, a falta de comunicação entre o Sinarme e o Exército, as armas que estão cadastradas para atiradores, armas que estão cadastradas no Sinarme, a dificuldade, por exemplo, no treinamento de tiro e toda essa dificuldade técnica que hoje as pessoas desse ramo enfrentam? Então, nós temos vários problemas. Esse é um problema realmente da comunicação dos sistemas de controle de armas, mas nós já esperamos realmente, junto com o presidente Bolsonaro, que agora, pela primeira vez, está priorizando isso. Vamos lembrar que na era do PT, que foi em 2003, que foi aprovado o Estatuto de Desarmamento, sob gestão do ex-presidente Lula, né, que era um desarmamentista, a esquerda toda é desarmamentista, eles não sequer possibilitavam que a gente pudesse regulamentar essas questões, esses problemas que você acabou de dizer. Então, pela primeira vez, nós estamos tendo a possibilidade de começar a regulamentar o Estatuto de Armamento e começar a resolver esses problemas. Nós também, eu como policial militar, capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tenho o maior interesse realmente que os sistemas de controle de armas conversem entre si, que os policiais possam ter acesso a todas essas armas, porque se nós se depararmos numa ocorrência, a gente tem que levantar o número daquela arma, saber de onde, qual que é a procedência da arma. Então nós temos todo interesse nisso aí, mas nunca tivemos espaço sequer para tratar dessa questão, ou foi prioridade por parte dos governos, a questão da regulamentação das armas, porque eles não tinham interesse nenhum em regulamentar isso aí. Então, pela primeira vez, nós estamos tendo esse movimento de começar realmente a regulamentar e acertar os problemas que são decorrentes do próprio Estatuto de Desarmamento. Então, esses pontos que você acabou de dizer é um deles, e o principal realmente é integrar os sistemas de controle de armas no Brasil. Deputado, eu quero colocar agora aqui um cenário que está acontecendo nos Estados Unidos, que entre os meses de março e abril, cerca de 45 crimes aconteceram, né? Atiradores abriram fogo contra civis, pessoas inocentes, mataram aí cerca de 41 pessoas em apenas 2 meses. Como que o exemplo dos Estados Unidos, o que esse exemplo mostra para vocês que são a favor, então, dos decretos do presidente Jair Bolsonaro? Quais são os argumentos que vocês se baseiam para assegurar que isso não vai acontecer aqui no Brasil? Bom, primeiro que são realidades completamente diferentes, né? Aqui, a própria, dentro da justificativa da ministra Rosa Weber, ela citou do desvio das armas para as facções criminosas, sendo que, na realidade, a grande maioria das armas que são apreendidas junto com os integrantes das facções criminosas são armas importadas, como a CZ, a Glock, que não são comercializadas normalmente aqui no Brasil. Não são de armas que normalmente os nossos CACs, as pessoas que querem ter o seu posse e porte de armas, adquirem. No Brasil, há uma predominância da Taurus, e não é esse tipo de armamento que é encontrado nas mãos das facções criminosas. Normalmente são armas importadas, armas de grande calibre que sequer são comercializadas no Brasil, como os fuzis, todos importados, grande parte israelense.
e vindo de uma forma contrabandeada, em especial pelo Paraguai. Então, não são essas armas que são encontradas nas mãos dos marginais. Então, essa justificativa não é cabida. Outra questão é que quando você desarmou o cidadão de bem, com o Estatuto de Desarmamento, contrariando o próprio plebiscito que foi feito, porque o brasileiro disse não ao desarmamento e não foi respeitada a vontade dos brasileiros, você facilitou a vida dos marginais. Hoje ele sabe que pode abordar um veículo com uma família, que ele sabe que aquele cidadão de bem que segue a lei vai estar desarmado, porque a dificuldade de você ter um posse e porte de armas é gigantesco. Ele pode adentrar numa residência que ele sabe que aquela residência, aquele cidadão, aquela família vai estar desarmada, porque a legislação complica demais e inviabiliza que aquele cidadão tenha o seu posse e porte de armas. Então, a partir do momento que nós começamos agora a flexibilizar a arma, o marginal, ele já tem o receio de abordar um veículo ou adentrar numa residência, que pode ser que aquele cidadão tenha uma arma. Tanto é que a gente vê os números, os dados estatísticos estão aí. Quando foi aprovado o Estatuto de Desarmamento, nós tínhamos em torno de 23 mil homicídios por ano. E depois do Estatuto de Desarmamento, que você desarmou o cidadão de bem, nós fomos para 65 mil mortes violentas ao ano, em decorrência de arma de fogo. E a partir do momento que o presidente Bolsonaro começou a flexibilizar as armas no Brasil, você, pela primeira vez, começou a ver uma regrediu o número de mortes no Brasil. Então, nós estamos falando da posse e porte de armas para um cidadão de bem, que ele não tem antecedentes criminais, que ele passe por um rígido controle psicológico, psicotécnico, que faça um treinamento. Não é para qualquer um que é dado esse direito ao posse e porte de armas. Então, infelizmente, a gente vê o Supremo Tribunal Federal com esse ativismo, colocando a sua vontade pessoal acima do que eles deveriam estar fazendo, que é verificar se as leis estão dentro da Constituição, dentro da competência, da esfera da competência do Executivo ou não. Então, eles deixaram isso de lado e começaram a atribuir essa ideia imaginária de que essas armas de fogo seriam utilizadas pelas facções criminosas, que obviamente, que acaba existindo, mas é a exceção da exceção. E nós trabalhamos sempre em cima de uma regra, e não da exceção. Então, no Brasil, realmente, é uma exceção essas armas que são dos colecionadores, que têm um cuidado tremendo com as suas armas, que são realmente coisas caras, né, que acabam se extraviando e indo parar na mão de facções criminosas. Capitão, agradeço a sua participação no Jornal da Manhã. Muito obrigado pelos esclarecimentos.